Olá, boa noite. Estamos entrando ao vivo para conversar sobre pastoreio em tempos de pandemia. Muito obrigado aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Ontem fui me despedir de você. Nada pude ver, só caixão lacrado. Foi por Covid, tudo bem isolado, sem escolha, só ficar à mercê. Impossível ir ao tal hospital. Amor que não pôde ser demonstrado, carinho que não foi comunicado, distância que virou dor abissal. Sem velório, foi mesmo proibido. Cena dantesca, tanta dor aos gritos. Gente distada, sem pudor algum. Você sabe, com grito contido. Os seus estavam fora, qual proscritos. Não viram você na vala comum. Covid-19, pandemia, dor e angústia. E é uma angústia que se antecipa, porque quando a pessoa é contaminada, é contagiada pelo vírus e tem de ser internada, pronto. Ali começa o fim do relacionamento. Porque a visita não é possível, uma vez que a exposição ao vírus é absoluta, então não pode ir, tá certo? Aí a pessoa vai para a UTI, é colocada sob o respirador, vem a falecer. Não há nada que os seus parentes possam fazer. Eles já se despediram antes. Isso é lamentável, né? Você ter de se despedir de alguém porque ele vai ser internado. Porque de duas uma. Se ele sobreviver, ótimo. Vai ser uma festa. Mas se não sobreviver, o dia da internação é o último dia em que você terá contato com essa pessoa, inclusive contato visual. Por quê? Porque ela só vai sair de lá num caixão lacrado. Não haverá velório, você não fará o culto ou o cerimonial que está acostumado a ver no velório, você não vai se despedir. Do hospital para o cemitério, sem velório, sem assistência, ponto. E dependendo do hospital, e dependendo das condições, e dependendo da cidade, dependendo do tamanho da catástrofe, o caixão será depositado numa vala comum. Como pastorear num quadro assim? Como pastorear num quadro de desespero, de angústia,
Ontem fui me despedir de você. Nada pude ver, só caixão lacrado. Foi por Covid, tudo bem isolado, sem escolha, só ficar à mercê. Impossível ir ao tal hospital. Amor que não pôde ser demonstrado, carinho que não foi comunicado, distância que virou dor abissal. Sem velório, foi mesmo proibido. Cena dantesca, tanta dor aos gritos. Gente distada, sem pudor algum. Eu, você sabe, com grito contido. Os seus estavam fora, qual proscritos. Não viram você na vala comum. É um quadro triste, um quadro angustiante. E a gente continua cuidando das pessoas, apacentando as pessoas, os que ficaram, os que não entenderam e que jamais entenderão, os que viram o seu ente querido ir para o hospital e nunca mais o verão. Não puderam vê-lo no hospital e não o verão mais. É dali, se ele não sobreviver, é dali para o caixão lacrado. Do caixão lacrado e o caixão lacrado direto para o túmulo. Como apacentar em tempos de Covid? Como consolar se a gente nem pode visitar o enfermo? Bom, primeiro que eu gostaria de abordar com você é a questão do vírus. Há um número considerável de pessoas o tempo todo dizendo que o vírus é castigo de Deus, ou que o vírus é parte de alguma teoria da conspiração. Enfim, tentando achar resposta para o infortúnio, tentando achar uma justificativa. Bom, em primeiro lugar, a morte nunca precisou de justificativa. A morte é um dado inexorável na existência humana. Nunca precisou de justificativa. E de maneira que, do ponto de vista da lógica da existência humana, na história, uma pessoa morreu. A gente vem assistindo isso desde tempos perdidos na memória. O problema é que nós estamos nessa pandemia. Acometeu o mundo todo. E claro, as pessoas ficam a procurar respostas. É uma teoria da conspiração mesmo? Foi uma nação qualquer que provocou uma arma biológica, perdeu o controle sobre ela e ela se espalhou a começar da sua nação para todos os cantos do planeta? É isso mesmo? Bom, aí você vai ouvir a ciência, que no final das contas é quem tem a última palavra sobre isso, e a ciência diz, não é um vírus manipulado biologicamente, ou seja, manipulado em laboratório. Não, de jeito nenhum. É um vírus natural que passou por mutação. Passou por mutação, simples assim. E se tornou extremamente letal. É angustiante, não é? É angustiante. Então é Deus? Já que não foi o laboratório?
já que não foi uma manipulação genética, já que é natural, então é Deus. É um dos flagelos do Apocalipse? É um castigo divino? É um juízo de Deus sobre a humanidade? Ou sobre a igreja? Então essa é a primeira coisa que eu queria abordar com você. Não. Não é o Apocalipse no sentido explícito do termo. É, sem dúvida nenhuma, um evento de dimensão apocalíptica, mas não é o Apocalipse na acepção do termo. Não é um castigo de Deus, não é um juízo de Deus, não é a ira de Deus. Tudo indica que este vírus é o resultado, isso sim, do ataque que o planeta sofreu e tem sofrido por parte dos seres humanos. E falando em Deus, Deus nos avisou pelo menos 2 vezes dessa possibilidade. A primeira vez que ele avisou-nos dessa possibilidade foi lá no jardim, quando ele disse ao primeiro ser humano que a Terra tinha se revoltado contra a humanidade por causa da nossa desobediência, por causa da nossa queda, porque a nossa queda amaldiçoava a Terra e a Terra tinha reagido e reagiria a essa maldição trazida pela espécie humana, produzindo cardos e abrolhos, ou seja, dificultando a vida humana. Ou seja, a Terra não iria cooperar pura e simplesmente. A Terra estava reagindo à agressão sofrida pela queda humana, que desestabiliza o universo, desestabiliza a relação entre a criatura e o Criador. E aí a Terra reagiria. Esse é o primeiro aviso que Deus dá. Olha, a Terra reagiu a vocês. Ela foi amaldiçoada pela sua ação, a sua desobediência, a sua queda, amaldiçoou a Terra e a Terra reagiu. E a segunda vez que ele nos avisou isso foi depois do dilúvio, quando então surgem os continentes, o eixo da Terra muda, uma série de coisas acontecem por causa do cataclismo. Deus avisa a Noé que ele vai cuidar da terra, ou seja, ele vai manter a terra funcionando. Deus diz para Noé, eu vou manter a terra funcionando. Isso significa que eu vou manter a lei, vou manter a lei natural. Ou seja, se vocês atacarem a terra vai revidar. Se vocês atacarem a terra vai revidar. O problema todo é que nós nunca tratamos a terra como um ser vivo. Nós a colocamos no reino inanimado, quando de fato tudo está vivo. São átomos como os que nos constituem, que estão o tempo todo em movimento. Tudo está vivo. E aí a Terra vai reagir. É isso que Jesus disse, é isso que Deus disse. A Terra vai reagir. Veja lá o que você vai fazer. Eu vou manter a lei natural. Bom, nós não ouvimos Deus. Nós não ouvimos Deus em nenhuma das 2 oportunidades. E nós continuamos a atacar a Terra. E nós fomos cada vez mais agressores e mais agressivos.
E agora a gente pergunta se é o princípio das dores e o prenúncio do fim. Não. O fim, na verdade, começa com a crucificação. O apóstolo Pedro disse que ali na crucificação foi manifesto o sacrifício do Cordeiro, realizado de fato antes da criação do mundo, e que a partir daquela manifestação do sacrifício começava o fim dos tempos. Então nós estamos no fim dos tempos desde a cruz. Ok, então o que é que nós temos? Nós temos a reação da terra. Nós agredimos a terra de forma profunda e sistemática. Nós poluímos os rios, poluímos os mares, poluímos o ar. Nós desbastamos as florestas, as matas ciliares. Nós atacamos os biomas, nós destruímos biomas inteiros. Nós destruímos espécies. Nós já perdemos a conta de quantas espécies nós extinguimos, sem levar em conta o papel dessa espécie no ecossistema. Nós continuamos a agredir a Terra. E nós continuamos a agredir a Terra com a nossa poluição, com a emissão de poluentes, com a destruição das florestas tropicais, com a destruição das matas ciliares, com a destruição dos biomas, com a contaminação dos rios, com a contaminação dos mananciais, com a contaminação dos mares. 85% das espécies marítimas já estão sob contaminação, e nós começamos a provocar o aquecimento do planeta e a emitir toda sorte de radiação. Radiação nuclear, radiação química, radiação eletrônica, e além disso atacamos os biomas da forma mais estúpida possível, que é a manipulação genética. Optamos pela transgenia, fomos fazendo manipulação e manipulação e manipulação da vida, e Deus disse, a Terra vai reagir. Mas nós estávamos pensando que a reação seria sempre macrocósmica. Vai mudar o ciclo das chuvas, vai mudar os ventos elíseos, vai mudar a temperatura. Nós não imaginávamos que haveria reações microcósmicas, que o micromundo também reagiria, que haveria não apenas reação no macrocosmos, mas também no microcosmos. E isso é o que nós temos agora. Aí alguém diz, não, mas não é a vontade de Deus? Não é Deus soberano? Gente, soberania de Deus é o atributo de Deus que permite à Trindade entrar na história para operacionalizar a sua obra redentora. Deus é onisciente, onipotente e soberano. Onisciência é o atributo que permite à Trindade saber tudo sobre todos, o tempo todo e a qualquer tempo, sem precisar determinar coisa nenhuma. Não só sabe o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá, como sabe o que poderia ter acontecido. Isso é onisciência. Não precisa determinar nada. É um atributo divino. Eu divido em dois grupos: a onisciência abrangente e a onisciência estrita. E eu chamo de onisciência abrangente aquela que tem exatamente esse escopo de saber todas as coisas
que aconteceram, que acontecem, que acontecerão e que poderiam acontecer sem precisar determinar nada. Isso é a onisciência abrangente. Mas tem a onisciência estrita, que é Deus sabe o que acontecerá depois que ele soberanamente intervir. E soberania é o atributo da Trindade que lhe permite entrar na história da criação para operacionalizar o seu programa redentor. Aliás, tudo que Deus nos apresenta como atributo, onisciência, onipotência, onipresença, soberania, sabedoria, imortalidade, eternidade, ele apresenta numa relação com a redenção. Porque Deus, nessa fase da existência, tem um projeto claro: redenção. Redenção. Então as pessoas dizem assim, não, mas ele fez juízo em Sodoma, ele fez juízo em Petra, ele fez juízo em Jericó, mas isso tem a ver com todo um projeto de preservar Israel, de preservar o patriarca Abraão, preservar Israel, para trazer Cristo para dentro da história humana. Depois que Cristo veio para dentro da história humana, que era a missão de Israel, e Israel cumpriu a trancos e barrancos, nós entramos numa outra fase da redenção. A primeira fase da redenção era a redenção debaixo da sombra da cruz. Agora é a fase da redenção debaixo da luz da ressurreição. Então, os juízos, como nós o conhecemos no Antigo Testamento, não se repetem nessa perspectiva, porque agora está em curso a plenitude do plano redentor. É esse que está em curso. Então, o vírus não é fruto da soberania de Deus, não é fruto de um juízo de Deus, não é fruto de um flagelo implantado por Deus. Não. O vírus é o resultado da desobediência humana, ou melhor, da desatenção humana ao aviso de Deus. E o aviso da Trindade foi: se vocês atacarem a terra vai reagir, a criação vai reagir. Então nós estamos diante de uma reação da criação. Esse vírus mutante, complexo e letal. Como pastorear nesse momento? Bom, primeiro, ajudando os irmãos a não se entregarem, porque quando os irmãos começam a pensar que é um juízo de Deus, que é o Apocalipse, que é o início do fim, eles se rendem. Eles se rendem, porque aí não tem saída. Aí não tem saída. Aí acabou. Tá certo? Aí acabou. Agora, quando é o resultado de uma desatenção ao que Deus disse, quando é resultado de uma desobediência a Deus, o que nós estamos colhendo é a consequência dos nossos atos. O problema é que há alguns irmãos que entendem que nós não somos protagonistas, que Deus é o único protagonista e tudo acontece porque Deus quer. Não é verdade. Deus não quer nenhuma criança ser viciada, Deus não quer nenhuma mulher violada, Deus não quer nenhum ser humano trucidado. Isso é a responsabilidade humana. A responsabilidade humana. Por isso vai haver juízo.
Se os seres humanos não fossem responsáveis, não tinha como o Senhor propor um juízo aos seres humanos. Não tinha como o credo apostólico nos ensinar que ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, a primeira coisa que a gente tem de fazer nesse pastoreio é dizer aos irmãos, não é o fim, não são os desígnios judiciosos de Deus, não é o dia do julgamento. É o resultado da desobediência humana, da desconsideração humana para com as demais criaturas, da desconsideração humana para com o planeta, da desconsideração humana para com o cosmos. Então é o efeito da nossa estultícia. Como as Escrituras dizem, que os estultos sofrerão as consequências de sua estultícia. Ponto. Então, essa é a primeira coisa a dizer para os irmãos, para eles não sucumbirem a uma visão equivocada do Apocalipse. Pensar que já entramos no Apocalipse. O Apocalipse, inclusive, é uma outra colocação que nós deixaremos para uma outra oportunidade, se houver outra oportunidade. Mas agora, nós estamos tratando de pastoreio em tempo de pandemia. Então, a primeira coisa é dizer para os irmãos, queridos irmãos e irmãs, não desistam de lutar pela vida. Não desistam de preservar a vida. Não desistam de tomar todas as medidas necessárias para que a vida não sofra a solução de continuidade, de tomar todas as medidas necessárias para que a vida seja protegida. Não desistam. Não é o juízo de Deus, não é o fim do mundo, não é o princípio das dores, é uma absoluta consequência da desobediência humana. Ponto. E toda intervenção de Deus agora será sempre uma intervenção para a nossa redenção. Então, essa é outra coisa que eu queria dizer. Temos de olhar para a pandemia e perguntar, independentemente do fato de que isso não é um juízo de Deus, de que é a consequência dos nossos erros, das nossas falhas, não significa que Deus não está usando essa oportunidade para nos chamar ao arrependimento. E a grande pergunta é, do que nós temos de nos arrepender? Então, nós temos muita coisa do que nos arrepender em relação a isso. Nós temos de nos arrepender da forma como tratamos o planeta. Nós temos de nos arrepender da forma como tratamos a questão ambiental, nossa irresponsabilidade ambiental. Nós temos de nos arrepender. Nós temos de nos arrepender de como nós geramos uma situação econômica no mundo que criou vulneráveis que agora vão morrer aos borbotões porque são vulneráveis, porque estão morando em lugares insalubres, porque não tem hospital suficiente, em profusão suficiente para socorrê-los, porque não tem tecnologia suficiente para ajudá-lo. Entendeu? Então, primeiro, não é o fim do mundo. Lutem pela vida. Segundo, sim, é tempo de arrependimento. É para a gente mudar os nossos paradigmas, mudar a nossa forma de pensar e nos arrependermos do que fizemos com a criação.
também nos arrependermos do que nós fizemos em termos de administração econômica e social, que gerou um sem número de empobrecidos, um sem número de vulneráveis que serão presas fáceis dessa pandemia, porque não tem hospital em quantidade suficiente, não tem leito em quantidade suficiente, não tem tecnologia desenvolvida a contento, não tem respirador para todo mundo, não tem vaga para todo mundo, não tem teste para todo mundo. Ou seja, nós temos de nos arrepender da forma como nós nos organizamos no mundo e precisamos pensar em como vamos nos organizar daqui para frente para que isso não se repita, porque certamente ainda enfrentaremos reações da criação nesse nível microcósmico. Ainda. Então é hora de começar a pensar o que é que nós vamos mudar. Então, essa é outra coisa. Primeiro, não é o juízo, lutem pela vida, não desistam da vida, sob hipótese alguma. Segundo, vamos nos arrepender, vamos rever como é que temos vivido até agora, do ponto de vista do nosso relacionamento com o planeta, do nosso relacionamento com a comunidade mundial, com o mundo, com as pessoas, com essa questão de que há seres vulnerabilizados. Entendeu? Seres vulnerabilizados pela nossa forma de nos organizarmos socialmente e comunitariamente e economicamente. Precisamos rever isso. E rever imediatamente. Quando o irmão diz que nós estamos nos caminhos para o Apocalipse, isso é uma interpretação do Apocalipse que a gente precisa checar. Agora, que nós estamos a caminho do grande dia do juízo, não há a menor dúvida. E a única forma de se preparar para o grande dia do juízo é a conversão. Ponto. Não tem mais nada. É conversão. Então, segunda coisa, arrependimento. Terceira coisa, solidariedade. A compreensão de que esse sofrimento se abate sobre todas as famílias da Terra. Todas as famílias da Terra, o irmão Israel está tentando me desautorizar aqui, porque ele quer fazer valer o ponto de vista dele. Irmão, uma outra hora a gente conversa sobre o Apocalipse. Eu não estou dizendo o que o irmão está me acusando de dizer, tá bom? Então deixa eu continuar ajudando os irmãos aqui com o que eu aprendi nesse pastoreio. Agora é hora da solidariedade. A hora de compreendermos que essa angústia se abate sobre todas as famílias da Terra. Todas as famílias da Terra. Entendeu? E aí, é preciso ser solidário com os que estão sofrendo. E como que a gente é solidário com os que estão sofrendo? Bom, é solidário com o que está sofrendo antes dele sofrer. Então vamos incentivar os irmãos a se visitarem virtualmente. Todo mundo tá perguntando o que faz durante a quarentena. Aproveita para falar com gente que faz tempo que você não fala com elas. Aproveita para falar com gente que você sabe que está isolada e está sozinha. Não deixa o isolamento virar solidão. Liga para ele. Liga para ele. Liga para ela. Usa a internet. Não vai custar nada para você, porque qualquer plano que você tiver, isso já tá contemplado. Entendeu? Liga para ele, liga para ela. Não deixa o isolamento se tornar solidão. Não deixa o isolamento se tornar solidão. Essa é outra coisa que pode ser feita. Então, primeiro, não é o fim
não desista da vida. Segundo, se arrependa. Se arrependa, porque todos nós temos participação nessa agressão à criação. Se arrependa. Se arrependa porque todos nós temos participação nessa forma de nos organizarmos econômica e socialmente que gerou vulnerabilizados e empobrecidos. Se arrependa. Pergunta ao Senhor como é que você pode ser próximo de alguém que está em situação de vulnerabilidade. Então, terceira coisa, se solidarize. Se solidarize. Visite as pessoas agora, comece a solidariedade agora. Visite as pessoas virtualmente. Visite as pessoas virtualmente. Fala com elas, não deixa o isolamento virar solidão. Não deixa o isolamento virar solidão, porque a solidão cobra muito caro, inclusive às vezes cobra a vida da pessoa. Não deixa. Liga, fala, telefona, bota no vídeo, ajuda, socorre. Quarta coisa, acha um jeito de ser o próximo. Quando o doutor da lei perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus respondeu para ele, você fez a pergunta errada, meu filho. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é de quem eu devo ser próximo. E a resposta é, você deve ser próximo daquele que você percebe que precisa de você. E agora, tem muita gente precisando de todo mundo. Não só de uma palavra de amizade, de conforto, mas de comida, de kits de higiene pessoal, de EPIs, de equipamento para proteção individual. Tem muita gente precisando. Muita gente precisando. Então vamos achar um jeito de ajudar. Se você não pode ir, colabore com as organizações que estão a ir, que estão entregando, que estão distribuindo, que estão abençoando. Colabore com eles. Tem várias. Você entra nas vaquinhas, entra nos catarses da vida, descobre a quem você pode ajudar. Seja o próximo de alguém, como Jesus disse para o doutor da lei. Seja o próximo de alguém. A outra coisa que eu queria dizer é a ajuda para aqueles que perderam seus entes queridos. Aí a gente precisa voltar a se lembrar que Deus, se é que a gente esqueceu, que a Trindade é o Deus de toda consolação. A Trindade é o Deus de toda consolação. O Senhor Jesus disse de si mesmo que ele era consolador, disse do Espírito Santo que o Espírito Santo era consolador, e o apóstolo Paulo disse que o Pai é consolador, ou seja, a Trindade é o Deus de toda consolação. E do que a Trindade nos consola? Primeiro, a Trindade nos consola da existência. A existência é um dado. Nós não temos como sair da existência. A gente muda de dimensões na existência, mas a gente não sai da existência. A gente não sai da existência. A existência é para sempre. A primeira conquista de Jesus Cristo foi a existência, porque todas as coisas foram criadas nele e para ele, diz as Escrituras Sagradas. Então, tudo que existe, existe em Cristo. Existe em Cristo, foi criado nele e para ele. Então a existência é um dado, já é uma conquista do Cristo, ela não vai acabar nunca, e a gente não vai sair dela nunca. Então a existência pode ser um tormento ou uma bem-aventurança, e nós temos de fazer tudo para que a existência se torne uma bem-aventurança. É óbvio que a forma cabal e definitiva de transformar a existência numa bem-aventurança é nascer de novo, é se converter,
é receber o Espírito Santo em si, pronto. A existência passa a ser uma bem-aventurança e não um tormento. Agora, nós também podemos ajudar as pessoas, nós podemos interceder por elas, para que a existência delas não seja um tormento. A gente pode abençoá-las com a nossa amizade, a gente pode abençoá-las com o nosso socorro, a gente pode abençoá-las com o nosso carinho, a gente pode abençoá-las com as nossas palavras de amor, de bondade, de misericórdia, com os nossos abraços, com as nossas visitas, com nossa prontidão em socorrê-las. Nós temos de ajudar as pessoas de modo que a existência delas não seja um tormento. E temos de levar Cristo às pessoas para que as pessoas possam encontrar-se com aquele que torna a existência definitivamente uma bem-aventurança. Então, é muito importante que a gente diga para os que perderam que os seus queridos não vão sair da existência, que a existência é para sempre e que o Senhor há de tratar com misericórdia todos, a partir do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ajudá-los a entender que a forma como o Senhor nos consola da existência é oferecendo para nós a redenção. E que a redenção continua sendo oferecida a todos. E que nós podemos sempre contar com a misericórdia de Deus na existência. E que a ressurreição virá para todo mundo. E que o dia do juízo ainda não chegou. E que nós estamos confiando sempre na misericórdia de Deus. A outra coisa que nós podemos trabalhar é o fato de que o Senhor não só nos consola da existência, mas o Senhor nos consola da morte. E o Senhor nos consola da morte oferecendo a ressurreição. Porque Ele ressuscitou e todos os que crerem nele ressuscitarão também para a vida. Então o Senhor oferece para a gente a ressurreição. E que o Senhor, na sua misericórdia, continua estendendo a possibilidade da ressurreição por graça a todos os seres humanos. Então que a pessoa não desista porque perdeu alguém, não desista porque perdeu a quem amava, não desista, ache um significado para a sua existência na ressurreição do Cristo, vença a morte dentro de si. Se não foi possível vencer a morte em relação ao outro que se foi, que ele vença a morte em relação a si. Que esse seja o grande aprendizado dele e dela. Vencer a morte em relação a si. A partir da consolação da ressurreição que é oferecida a Deus como consolação pela morte. A outra coisa que da qual Deus nos consola, da qual a Trindade nos consola, é da injustiça. É óbvio que um sem número de gente está morrendo por injustiça, porque os meios não foram providenciados a contento, porque as informações chegaram atrasadas, porque o Estado não levou a sério a pandemia, porque os conselhos, as considerações oficiais foram difusas, colidentes, ninguém sabia quem ouvir, enfim, injustiça. Deus nos consola da injustiça, dizendo que essa fase da história vai ter fim e vem um novo universo onde habita a justiça. E que nós podemos confiar nisso e podemos entregar a vida ao Senhor e receber a vida do Senhor para desfrutar disso. Que não é hora de desistir, não é hora de parar. Outra coisa,
Temos de ajudar os irmãos a chorarem a perda. Nunca a curtirem o ódio, mas a chorarem a perda. Você perdeu gente, então você tem de chorar. Você tem de chorar, porque o Senhor virá enxugar as suas lágrimas. Através de irmãos, de irmãs, ou de uma intervenção miraculosa. Ele tem meios, vários, mas você tem de chorar. O que você não pode, sob hipótese alguma, é ficar curtindo o ódio. Que Deus nos abençoe, que isso nos ajude a vivenciar e a viver esse momento e a sairmos vitoriosos dessa fase da história e a apacentar os que estão angustiados. Deus nos abençoe.